français parce que je n'ai pas une traduction en français pour ma présentation, mais après je peux vous donner un petit résumé pour la discussion. D'accord. Donc, je change de nome. Primeiramente, agradecer a todos ao Dr. Patrício, Luiz Patrício, um grande amigo de muitos anos, esse convite, e dizer a vocês que o convite veio a calhar, porque eu me encontrava num momento de estudo de Ferenczi, que o autor que nós estamos discutindo nesse momento, José Câmara, e que há 2 semanas, esse autor, que de fato durante muito tempo foi muito esquecido, foi motivo de um evento no Rio de Janeiro, em que nós, de certa forma, descobrimos que existe um grande interesse por um retorno a Ferenczi dentro do universo psicanalítico brasileiro. Isso de pessoas das diversas correntes psicanalíticas. Eu, por exemplo, eu tenho uma formação lacaniana e há algum tempo me interesso por Ferenczi, sobretudo em que diz respeito à sua abordagem do trauma. Né? Nesse evento, nós publicamos um livro que se encontra aqui, em que diversos autores de formações diferentes fazem alguma leitura de interlocução dos seus campos de trabalho com o trabalho de Ferenczi. Né? Eu, particularmente, me interessei bastante pelas suas relações com aquilo que nós podemos dizer, uma relação de tensão entre a visão de Ferenczi e a de Jacques Lacan, traçando um paralelo, inclusive, sobre as suas histórias, sobre a história de ambos. Né? Então, o que me capturou no primeiro momento sobre Ferenczi? Alguém que eu conhecia apenas a partir das anedotas contadas por Ernest Jones. Vocês sabem que Ferenczi, durante muito tempo, foi visto como um louco, uma criança mimada da psicanálise, muito por conta de uma história, de uma narrativa de destruição de sua reputação. E agora nós descobrimos que as coisas não eram muito bem assim, ou seja, os próprios estudos da historiografia da psicanálise reconstitui e recoloca Ferenczi no seu devido lugar, né? No lugar de principal interlocutor de Freud, sobretudo nos anos mais importantes de fixação da psicanálise como um elemento importante de estudo da clínica, mas também da cultura. Muito bem. O que me chamou a atenção, então, em Ferenczi? Qual seria essa relação dele com Lacan? Né? Primeiro, que ambos foram subversivos. Vocês sabem que tanto Ferenczi quanto Lacan, eles romperam os estándares da IPA, né, da IPA, e de maneiras diferentes, mas eles não se limitaram aos cânones da psicanálise, cada um no seu universo de tempo, né, no seu próprio tempo. Então, nessa nossa reunião no Rio de Janeiro, o que se propõe, de certa forma, é uma espécie de um retorno a Ferenczi. Um retorno a Ferenczi como Lacan propôs um retorno a Freud em um certo momento. Então, Freud teve em Lacan um releitor, alguém que utilizou um cabedal cultural diferente do que Freud se encontrava imerso. Né? Você sabe que Lacan ele foi muito influenciado pela linguística, né? Pela antropologia estrutural de Claude Lévi-Strauss e pela linguística de Ferdinand de Saussure. Então, ele pôde reler Freud a partir desses instrumentos. Ferenczi nunca teve uma releitura, pelo menos não nessa dimensão. E a nossa proposta nesse momento é fazer uma releitura, um retorno a Ferenczi a partir de, referências diversas, não necessariamente a antropologia estrutural ou a linguística de Ferdinand de Saussure, mas a busca de novas interlocuções para retirarmos de Ferenczi o que ele tem de mais inovador e mais interessante. Muito bem. Uma das aproximações que Ferenczi faz, que nós fazemos de Ferenczi com Lacan, é que ambos chegaram a uma conclusão muito importante, na minha opinião, de que a resistência é do analista. De formas diferentes, ambos chegaram a essa conclusão. Né? Ferenczi a partir da denúncia da hipocrisia profissional e Lacan colocando o analista a partir da posição do sujeito suposto saber e de um semblante. Então,
existe um certo paralelo nas suas histórias, mas mesmo sendo com instrumentos diferentes de trabalho. Muito bem, mas dizíamos aqui que Ferenczi foi fundamental para a abordagem lacaniana do trauma. De certa forma, a própria visão freudiana do trauma foi muito influenciada por Ferenczi, e não o contrário, como muitas vezes se imagina, né? Você sabe que Freud teve duas abordagens sobre o trauma. Uma primeira, que ele denominou da sua neurótica, é que ele imaginava o trauma de fato como algo concreto, como acontecendo no mundo natural, digamos assim, quando imaginava que as crianças seriam seduzidas, que os neuróticos teriam sido seduzidos de fato pelos adultos ou pelos seus pais. E há um certo momento que ele faz uma viragem, digamos assim, uma viragem hermenêutica, em que ele vai dizer que não, que provavelmente não foi isso que aconteceu, né? Existe uma quantidade tão grande, uma frequência tão grande de trauma, que seria impossível que todos os pais, por exemplo, fossem abusadores. E ele vai desenvolver então aquilo que alguns chamam da sua fantasmática. Então a neurótica seria o primeiro momento e a fantasmática freudiana naquele segundo momento. Onde ele passaria de uma semiologia, né, para uma hermenêutica, uma possibilidade de interpretação de fantasias e uma interpretação da interpretação. Na verdade, nós entramos aí no terreno da linguagem pura, e não necessariamente da relação do trauma com os eventos traumáticos, vamos chamar assim, brutos e naturais. Muito bem. Ferenczi, então, vai nos dizer, e isso é muito importante, que provavelmente a neurótica de Freud era a melhor abordagem do trauma, era a abordagem verdadeira. Que Freud, quando ele passa da neurótica para a fantasmática, ele estaria, de certa forma, negando a possibilidade de uma abordagem de um trauma que existiria a partir, segundo Ferenczi, a partir de uma confusão de línguas. Ele vai dizer que existiria uma confusão de línguas entre os adultos e as crianças, né? Em que, num período ainda pré-edípico, os adultos se equivocariam numa relação de afetos em que eles se relacionariam com essas crianças com uma linguagem já permeada do erotismo, enquanto que a criança o faria com a linguagem da ternura. O trauma se daria, então, no segundo momento, quando a criança, ao relatar, de alguma forma, esse acontecimento, ela teria o que, no português brasileiro, nós chamamos de um desmentido, né? Por parte de alguma função, que seria uma função materna. Isso é interessante também porque Ferenczi foi o primeiro a dar uma importância maior a uma função que não era a função paterna como em Freud, mas a função materna, a função que seria de um segundo momento do trauma. E o trauma viria a posteriori, ou seja, quando aquela confusão de linguagens, aquela confusão de afetos, como eu vou tentar demonstrar, que não seria exatamente uma linguagem, no primeiro momento ocorre, ela não seria ratificada ou garantida por uma lei simbólica, digamos assim, não era uma expressão que Ferenczi usava, mas que para o lacaniano não é muito distante da realidade lacaniana, né? Não haveria uma ratificação simbólica daquele trauma, então, a posteriori, esse trauma se daria, porque a mãe não confirmaria. Essa desconfirmação seria, então, o desmentido. Então, para todo trauma, nesse sentido, nós teríamos uma tríade da criança, o abusador, né? O pai, e a função materna, ou a mãe, que iria, então, desmentir o acontecido. Então, entraríamos assim no trauma, segundo Sándor Ferenczi. Muito bem. Na interlocução que eu quis trazer entre Lacan e Ferenczi, eu questionei um pouco os meus amigos ferencianos que se encontravam nessa reunião no Rio de Janeiro, sobre o que eu considero, com todo respeito a Ferenczi, mas que eu considero um certo equívoco que deve ser reinterpretado, né? Reinterpretado à luz do que aconteceu desde Ferenczi até os nossos dias. Que talvez não haveria uma confusão de línguas, como Ferenczi teria, né? Mas uma confusão de afetos que demandaria uma linguagem. E eu vou chegar lá para explicar a vocês por que não uma confusão de línguas, né? Ferenczi, então, ele diz que haveria uma diferença de linguagem entre adultos e crianças. Existe
certo consenso sobre a linguagem, a língua e a fala, né? Sobre o que seriam essas três coisas. Muito bem. Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, o filósofo austríaco, né, da filosofia analítica, aí, nos dizia que Freud era um dos poucos autores dignos de serem lidos. No entanto, ao mesmo tempo que ele dizia isso, ele destrói a psicanálise em vários aspectos. Uma delas é que ele dizia que Freud afirmava que existiria uma linguagem entre o inconsciente, né, e a consciência, que poderia ser traduzida a partir daqueles conteúdos que seriam conteúdos latentes, que se transformariam então em conteúdos manifestos. E que essa tradução seria uma espécie de linguagem. Wittgenstein vai dizer que não existe linguagem nessa relação, né? Por que não existiria linguagem nessa relação? Ele diz que linguagem ou língua é quando nós podemos traduzir nos dois sentidos. Por exemplo, eu posso traduzir do português para o alemão, mas posso fazer uma tradução inversa do alemão para o português, né? No entanto, nós não podemos fazer traduções nos dois sentidos entre conteúdos latentes e conteúdos manifestos. Isso, então, não seria uma linguagem. Também Fernand Saussure, ele diria que existia uma diferença entre linguagem e fala, e que, para que haja uma linguagem, nós temos que ter, na verdade, uma gramática, né? Algo que codifique essa forma de comunicação. E que na psicanálise nós não teríamos. Essa é a crítica, na verdade, de Wittgenstein a Freud. Mas que, se nós pegarmos e se transplantarmos isso para Ferenczi, o que é que nós observamos? Bom, Ferenczi nos dizia que existiria uma linguagem do adulto, uma linguagem da criança, e que essa linguagem, então, elas não seriam traduzíveis, na verdade, né? Isso seria um traumático. O que nós observamos, na minha opinião, em Ferenczi, não é exatamente uma confusão de línguas entre adultos e crianças, mas uma confusão de afetos pré-linguísticos, né? Em que afetos pré-linguísticos que seriam transbordantes, que seriam por isso mesmo traumáticos, haveria uma inflação de afetos. Esses afetos, então, ultrapassariam a capacidade de simbolização, né? Tudo que é traumático significa que ultrapassa o simbólico, ultrapassa a nossa capacidade de simbolizar, e que a posteriori, somente a posteriori, haveria a necessidade, então, de se encontrar uma linguagem para dar conta do trauma, para uma pacificação desse trauma. Então, pretensiosamente, digamos assim, eu diria que não haveria em Ferenczi uma confusão de línguas, mas uma dificuldade de comunicação por conta de afetos brutos, afetos transbordantes, afetos que são traumáticos e que demandariam, então, a posteriori, a possibilidade de uma linguagem. E que a ternura, o regresso à cena do trauma a partir de da análise e utilizando a linguagem que ele denomina de ternura, ou seja, na verdade, o afeto da ternura, seria uma forma de pacificação desses primeiros afetos brutos, desses afetos transbordantes, para que eles fossem domesticados e coubessem a partir de então numa cadeia simbólica, onde nós poderíamos dar sentido e dar um certo entendimento ao trauma, para que saíssemos da repetição para a simbolização. Então, isso foi uma pequena reflexão que fiz, isso na verdade no texto do nosso livro, de uma interlocução diferente com recursos que vieram a posteriori, né? Isso não é nenhuma crítica a Ferenczi, porque Ferenczi trabalhou, assim como Freud, trabalhou com os recursos heurísticos que ele possuía. Ninguém consegue escapar da sua própria época. Mas eu diria que é preciso, assim como no caso de Lacan, e sobretudo no texto que ele realizou, que ele publicou nos Escritos, vai se tratar de um texto de 1953, né, Função e Campo da Fala e da Linguagem de Psicanálise, propor em algum momento, e talvez tenha chegado esse momento em que nós nos interessamos cada vez mais por Ferenczi, nós recuperamos a reputação de Ferenczi para a psicanálise, propor um retorno a Ferenczi nos mesmos moldes que Lacan propôs com maestria esse retorno a Freud. Não sei se
para aqueles não iniciados, se isso fica muito claro, mas me parece que é o momento de um retorno aferense que durante tanto tempo foi tão esquecido e que me parece que volta a ter um protagonismo na psicanálise, pelo menos é isso que nós observamos no Brasil. Obrigado a vocês.